Bom dia a todos do canal Blinde o Coração e Receba Vida. Deus vos abençoe. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você e todos os seus familiares. Hoje estou aqui para fazer a leitura da Palavra de Deus de acordo com a sua ordenância. Estamos fazendo a leitura nesses dias especiais, que é o mês aí, segundo mês bíblico, onde o céu se abre e o Senhor ouve as nossas orações, nossos louvores, nossa verdadeira adoração a Ele. Então nós estamos obedecendo, porque nós o amamos e damos ouvido a Ele. Ele mora em primeiro lugar no nosso coração. Então o obedecemos. A nossa porção diária, ou paraxá, que significa porção diária. Nesses dias que antecedem aí o Pentecostes. Vamos ler, fazer a leitura do livro de Números, no capítulo 22, a partir do versículo 2, que diz assim a palavra de Deus. Então, o rei Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo de Israel, por ser um povo muito numeroso. O rei ficou muito preocupado com Israel e foi consultar os líderes de Midian, dizendo: essa multidão devorará tudo o que houver ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, mandou mensageiros até Balaão, filho de Beor, que morava com seu povo em Petor, cidade nas margens do rio Eufrates. A mensagem de Balaque dizia: um povo enorme que cobre toda a terra saiu do Egito e está vindo em minha direção. Venha agora lançar uma maldição contra esse povo, pois é muito mais forte do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-lo e expulsá-lo da terra. E sei que se você abençoar alguém, essa pessoa será abençoada. E a quem você amaldiçoar, será amaldiçoada. Então, os líderes de Moabe e de Midian foram até Balaão, levando dinheiro para pagar pelo trabalho de encantamento. E transmitiram a mensagem de Balaque. Balaão lhes respondeu: fiquem aqui esta noite, e amanhã cedo trarei a resposta do Senhor. Então, os líderes de Moabe ficaram com Balaão. Naquela noite, o Senhor apareceu a Balaão e perguntou:
quem são esses homens que estão com vocês? Ou melhor, quem são esses homens que estão com você? E Balaão respondeu: Balaque, rei dos Moabitas e filho de Zippor, enviou esses homens com a seguinte mensagem: o povo que saiu do Egito sobre a face da terra, Balaque quer que eu amaldiçoe esse povo para poder derrotá-lo e expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: você não irá com eles, nem amaldiçoará o povo, porque é um povo abençoado. Balaão se levantou na manhã seguinte e disse aos líderes de Balaque: voltem para a terra de vocês, porque o Senhor não me permitiu ir com vocês. Então os líderes moabitas voltaram até Balaque e lhes disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque enviou outros líderes do povo a Balaão, e dessa vez o número de líderes era maior e eles eram mais honrados do que os da primeira vez. Eles foram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço que venha logo até aqui, porque o honrarei grandemente e farei tudo o que você mandar. Por favor, venha e amaldiçoe aquele povo. Mas Balaão respondeu aos servos de Balaque: mesmo que Balaque me oferecesse o seu palácio cheio de prata e de ouro, não poderia desobedecer à ordem do Senhor, meu Deus, para fazer qualquer coisa, grande ou pequena. Agora convido vocês a ficarem aqui esta noite, para que eu possa saber o que mais o Senhor vai me falar. Naquela noite, o Senhor veio a Balaão e disse: visto que aqueles homens vieram chamar você, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre a sua jumenta e partiu com os líderes moabitas. Mas Deus ficou irado com a partida de Balaão. Então o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedir que Balaão prosseguisse. Balaão ia montado na jumenta, e 2 servos iam com ele. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, segurando uma espada na mão, a jumenta se desviou do caminho e foi pelo campo. Balaão espancou-a para que voltasse para a estrada. E de novo o anjo do Senhor ficou no meio de uma passagem estreita entre 2 vinhas, onde havia muros de ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, espremeu-se contra o muro, apertando o pé de Balaão. Por isso, ele a espancou de novo. Então, o anjo do Senhor foi mais adiante na estrada, onde era bastante estreita, e não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta
viu o anjo do Senhor, deitou-se no chão. Balaão ficou com raiva e espancou-a com uma vara. Então, o Senhor fez a jumenta falar. E ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você? Para você me bater 3 vezes. E Balaão respondeu à jumenta: porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada agora comigo, eu a mataria nesse instante. Mas a jumenta disse a Balaão: não fui eu, a jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor na estrada, segurando uma espada na mão. Então Balaão prostou-se com o rosto no chão. E o anjo do Senhor perguntou: por que você espancou a jumenta 3 vezes? Eu vim para detê-lo, porque o seu caminho não me agrada. A jumenta me viu 3 vezes e se desviou de mim. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado e deixado a jumenta com vida. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei porque não sabia que o Senhor estava nessa estrada para me impedir de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo não lhe agrada, voltarei. Mas o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com esses homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. E Balaão continuou a viagem com os líderes de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade de Moabita, na fronteira de Arnon, no limite do seu território. E Balaque perguntou a Balaão: por que você se atrasou tanto? Não acreditou em mim quando eu disse que daria grandes honras a você? Balaão respondeu a Balaque: aqui estou, mas só direi as palavras que o Senhor colocar na minha boca. E Balaão foi com Balaque até Quiriate-Rozote. Então Balaque matou bois e ovelhas e deu parte da carne para Balaão e os líderes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até Barmote-Baal, de onde podiam ver uma parte do povo. Números capítulo 23. Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque atendeu ao pedido dele, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui com suas ovelhas queimadas, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor apareça a mim. Direi então a você o que ele me disser. E foi para uma colina descampada. Deus se encontrou ali com ele, e Balaão lhe disse:
Preparei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. E o Senhor colocou uma palavra na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e transmita essa mensagem. Voltando a ele, o encontrou ao lado da sua oferta queimada, junto com os líderes moabitas. Então Balaão pronunciou a mensagem do Senhor a Balaque. De Arã me fez vir Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente. Ele me disse: venha amaldiçoar Jacó e deseje mal a Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso desejar mal se o Senhor não desejou mal? Vejo os israelitas do alto das montanhas e também os observo de cima das colinas. Vejo que é um povo que vive separado e não se considera como as demais nações. Quem pode contar o povo de Jacó? Os descendentes de Jacó são como pó. Quem pode numerar a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Chamei você para amaldiçoar os meus inimigos e você os abençoou? Mas Balaão respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor colocou em minha boca? Então o rei Balaque lhe disse: venha comigo para outro lugar, de onde você verá só uma parte de Israel. E de lá quero que você amaldiçoe esse povo para mim. Então Balaque levou Balaão até o campo de Zofim, no alto do monte Pisga, onde construiu 7 altares. E ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto às ofertas queimadas, e eu irei até ali me encontrar com o Senhor. E o Senhor encontrou-se com Balaão e colocou uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e transmita-lhe uma mensagem. Balaque e os líderes moabitas estavam reunidos próximo às ofertas queimadas quando Balaão voltou. E Balaque perguntou: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou esta mensagem: levante-se, Balaque, e ouça-me. Preste atenção, filho de Zippor. Deus não é homem, pois não mente, nem um filho de homem, para que se arrependa ou que mude de ideia. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Ele me mandou abençoar, não posso anular o que ele abençoou. Ele não encontrou pecado em Jacó, nem viu erro algum sobre Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles, e no meio deles ouve-se o grito de que o Senhor é o Rei. Deus o tirou do Egito. Israel tem a força de um boi selvagem. Não há magia capaz de amaldiçoar Jacó.
nem de prever algum mal ou fazer algum encantamento contra Israel. Na verdade, todos podem dizer de Jacó e de Israel: vejam só o que Deus tem feito. Esse povo se levanta como uma leoa, ergue-se como um leão, que não se deita até devorar o animal que capturou e beber o sangue de suas vítimas. Então Balaque disse a Balaão: se você não vai amaldiçoar esse povo, pelo menos não o abençoe. Mas Balaão respondeu: eu já não lhe disse que faria tudo o que o Senhor me mandasse? Então Balaque disse a Balaão: venha comigo a um outro lugar. Talvez Deus concorde em deixar que você amaldiçoe o povo ali. E Balaque levou Balaão para o alto do monte Peor, de onde podiam ver o deserto de Simom. E Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. E Balaque obedeceu às ordens de Balaão, oferecendo um novilho e um carneiro sobre cada altar. Números capítulo 24. Quando Balaão percebeu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não foi ao encontro do Senhor como das vezes anteriores, mas olhou para o deserto. E quando ele viu Israel acampado, tribo após tribo, o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele pronunciou esta mensagem: esta é a mensagem que eu, Balaão, filho de Beor, recebi. São palavras do homem que pode ver claramente. Palavra daquele que presta atenção nas palavras de Deus, daquele que tem a visão de Deus Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado em sinal de respeito, mas sem deixar de prestar atenção naquilo que vê. Como são bonitas as tendas, ó Jacó, e as suas habitações, ó Israel. São como os vales enormes, como jardins à beira dos rios, como árvores que o Senhor mesmo plantou, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de águas transbordarão. Não faltará água para o meu povo, e suas plantações serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, e o seu reino receberá muitas honras. Deus os tirou do Egito. Eles têm a força de um boi selvagem. Devoram as nações inimigas e quebram os seus ossos. E as suas flechas as atravessam. Como um leão poderoso, eles se curvam e como uma leoa se deitam. Quem tem coragem de acordar este leão? Sejam abençoados os que te abençoam, e amaldiçoados os que te amaldiçoam. Então Balaque ficou com muita raiva de Balaão, bateu palmas em sinal de ódio e lhe disse: chamei você para amaldiçoar os meus inimigos, mas você já os abençoou
3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu queria dar muitos presentes para você, mas o Senhor não permitiu. E Balaão respondeu a Balaque: eu disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me oferecesse o seu palácio, cheio de prata e de ouro, se o Senhor não me autorizar, não posso fazer coisa alguma de minha própria vontade, tanto bem como mal. Farei só o que o Senhor mandar. Voltarei para o meu povo, mas antes quero que você saiba o que o Israel fará ao seu povo no futuro. Então Balaão transmitiu essa mensagem. Esta é a mensagem que eu, Balaão, filho de Beor, recebi. São palavras do homem que pode claramente. Palavra daquele que presta atenção no que Deus diz. Porque conhece a sabedoria do Deus Altíssimo, daquele que tem a visão do Deus Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado em sinal de respeito, mas sem deixar de prestar atenção naquilo que vê. Vejo o futuro, observo que daqui a algum tempo aparecerá uma estrela de Jacó e de Israel, e se levantará um rei. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará o povo de Moabe, bem como os filhos de Sete. Edom será dominado, e Seir, seu inimigo, também será dominado. Mas Israel será muito poderoso. Um dominador, um governante, sairá de Jacó e destruirá os sobreviventes das cidades. Então Balaão viu os amalequitas e disse: Amaleque era um dos principais países, mas ele será destruído para sempre. Depois viu os queneus e fez esta profecia: o lugar onde vocês moram é seguro. Vocês construíram cidades em montes altos. Seu ninho está firmado na rocha. Mas vocês, queneus, serão destruídos quando o rei da Assíria os levar prisioneiros. Balaão profetizou o seguinte: quem conseguirá escapar quando Deus fizer essas coisas? Virão navios de Chipre para afligir, subjugar a Síria e Éber, mas no final também serão destruídos. Então Balaão voltou para o seu país e Balaque seguiu o seu caminho. Enquanto Israel estava em Sitim, os homens começaram a entregar a imoralidade sexual. Enquanto Israel estava em Sitim, os homens começaram a se entregar à imoralidade sexual com as mulheres de Moabe. Aí no versículo 1 de Números 25. E estas mulheres os convidaram
para fazer sacrifícios aos deuses dos moabitas. Não demorou muito e esses homens estavam participando da festa moabita e adorando os seus deuses. Dentro de pouco tempo, todo o povo de Israel estava adorando Baal-peor, o deus dos moabitas. E o Senhor ficou muito irado com Israel. O Senhor deu a seguinte ordem a Moisés: reúna todos os líderes das tribos de Israel, enforque-os à luz do sol diante do Senhor, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês deverá matar os homens da sua tribo que adoraram a Deus Baal-peor. Um israelita chegou a ponto de trazer uma moça midianita ao acampamento, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando choravam na estrada do tabernáculo. E quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Araão, viu isso, saiu do meio do povo, apanhou a lança, seguiu o israelita e a medianita até o interior da tenda e os atravessou com a lança. Então a praga que havia começado parou. Morreram 24.000 pessoas em decorrência da praga. Deus é um Deus zeloso. Esta é a primeira porção do dia. Que Deus usa minha boca para falar ao seu coração, para que nós possamos obedecê-lo. Mais tarde eu virei trazendo a segunda paraxá, a segunda porção deste dia. Deus vos abençoe.